Boa noite. Vamos apresentar aqui nosso trabalho do projeto integrador de número 5 sobre o ensinamento de matrizes para os alunos do EJA. Esse é o nosso tema. Então, baseado nos textos, né, de autores e livros didáticos dessa área, esse projeto tem o objetivo de refletir sobre o conceito matemático da matriz e a forma que ela é apresentada, né, abordada e ensinada a esses jovens e adultos, tá? Principalmente quanto à metodologia de trabalho, sendo ela ou tradicional ou uma combinação de outros métodos, tá? A fim de melhorar, de encontrar um melhor desempenho desses alunos, tá? A fim de encontrar uma absorção melhor, né, para esses alunos, seja para um aluno ou para a sala toda, tá? Levando em consideração diferentes contextos de vida que cada um percorreu até ali. Então, o tema de matrizes, né, ele desenvolve vários questionamentos, principalmente a utilização dessas matrizes no nosso dia a dia. Né? Quando nós temos um conceito a ser estudado, que nós conseguimos ver nitidamente a sua aplicação no dia a dia, fica mais fácil de abordar, tá? Fica mais fácil de abordar, fica mais fácil de trabalhar ele e conseguir penetrar, né? Conseguir explicar de uma melhor forma para nossos alunos, sejam eles crianças ou sejam eles os nossos jovens e adultos. O ensino de matrizes, por si só, ele já é um pouco complexo em questão quando trabalhado em um ensino regular em que aqueles alunos estão ali cumprindo, cumprindo de acordo com a data e a sua idade prevista, né? Não tem nenhum atraso em relação a conteúdo. Então, quando ele é trabalhado no EJA, ele fica ainda um pouco mais difícil de ser trabalhado, tá? Nós, por conversas com professores, nós não aprofundamos tanto esse ensino de matrizes, até porque ele requer diversas outras operações como conhecimento prévio, tá? Então, por exemplo, multiplicações com números inteiros, tanto positivos quanto negativos, operações de divisão, de multiplicação. Então, diversos outros conceitos que nós precisamos ter, né, de conhecimentos prévios para conseguir trabalhar com essas matrizes. Aqui nós temos alguns exemplos de matrizes, a matriz quadrada e a matriz retangular. Essa matriz, no formato geral, ela sempre será uma M por N. Né? Então, nós temos o M sendo a quantidade de linhas e o N a quantidade de colunas. Tá? Cada posição ali daqueles números, então, por exemplo, a posição do número 3 nessa matriz quadrada 3 por 3, ela tem uma nomenclatura. Então, como que a gente coloca essa nomenclatura? É sempre A, né, que indica a posição dele. Então, é aquele número que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o primeiro número aqui significa linha e o segundo coluna. Então, se eu tiver nessa segunda posição, o número 2, ele está na A12. O que significa A12? Segunda coluna, primeira linha, tá? Então, primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, tá? Nós não temos um limite de linhas e colunas para as matrizes. Então, ela é infinita. As mais comuns a ser trabalhada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e as retangulares, né? 2 por 3, 3 por 2. Então, quando o número de linhas e colunas não são iguais, nós chamamos elas de matrizes retangulares. Questão dos problemas e objetivos, né, a ser trabalhado nesse projeto integrador. Então, o objetivo geral desse trabalho é que o ato de lecionar as matrizes no EJA, né, na educação de jovens e adultos, seja um pouco mais eficaz. Né? Então, nós trabalhamos alguns
alguns meios de se tornar eficaz esse aprendizado, né? Então, como que nós faremos isso para tornar eficaz e se realmente, né, esse objetivo e esse método será eficaz, tá? Então, essa é o nosso questionamento acerca desse projeto. Então, Beatriz Montanhana Teixeira, ela relata que a matemática, já sendo uma disciplina com uma dificuldade de aprendizagem, ela não deve ter o seu conteúdo, né, despejado, jogado nas crianças, apenas passado conhecimentos a fim de cálculos, né, a fim de apenas reproduzir teoremas e fórmulas, né. Por quê? Porque isso causa uma impressão nesses alunos. Então eles têm essa má impressão quando é jogado esse conteúdo em cima deles, tá? Então por isso que nós precisamos tentar facilitar essa aprendizagem por meio de outros métodos, tá? Outros métodos em que fique uma impressão boa e marcante para esses alunos, a fim de conseguir, né, entender que seria, por exemplo, uma matriz por 3x3 e como que nós aplicaríamos ela no nosso dia a dia. Qual a utilidade real desse problema? Não apenas jogar, não apenas despejar, como ela cita, esse conteúdo sobre esses alunos. Nós estudamos algumas disciplinas, né, durante o nosso curso de licenciatura em matemática. E parte delas tem uma boa aplicação no nosso estudo do projeto integrador. Então, durante as matérias, nós percebemos que o ensino da matemática, para que os alunos do EJA consigam obter esse conhecimento e desenvolver outras estratégias para que esses alunos sejam incentivados e aprendam com gosto, com prazer, com vontade, né? Nós precisamos dessas estratégias a mais e não apenas esse ensino tradicional. Então, de acordo com a metodologia, para a educação básica de problemas, né, de resolução de problemas, os alunos eles devem ser investigados para resolver as situações problemas, né, para construir esse conhecimento, compreender esse problema e resolver. Não é apenas resolver e pronto, tá? Então, de acordo com essa metodologia, nós usamos esses passos para que o aluno consiga desenvolver esse gosto, esse prazer e consiga aprender mais facilmente esse determinado conteúdo, tá? A partir de jogos interativos, por exemplo, inseridos na educação, jogos matemáticos, nós conseguimos atingir esse lado da interação e do querer do aluno. Em questão da metodologia escolhida, nós estudamos, né, nós vimos vários artigos. Então nós pesquisamos acerca de vários artigos para partirmos partimos de um meio, partimos de um conhecimento a fim de explicar como faríamos essa metodologia ser eficaz, ok? Então nós estudamos entre 30 e 35 artigos encontrados, ok? O primeiro artigo selecionado foi o de professores de matemática da EJA. Então, um estudo sobre suas práticas não letivas, publicado no ano de 2014, tá? Ele é descrito pela autora Andrea Thies como uma pesquisa que consistiu em investigar como são desenvolvidas as práticas profissionais de professores de matemática, especialmente que lecionam na EJA, tá? Então, é um artigo que ele trabalha essa visão de como esses professores de EJA lecionam e explicam os conteúdos, não só matrizes, mas os conteúdos no geral. Outro artigo interessante estudado
Um terceiro artigo que nós vimos ele a fundo são os saberes, os desafios e a utilização de jogos no ensino da matemática na EJA. É um estudo publicado no ano de 2011, é resumido pela autora Beatriz Montanhana Teixeira. É um estudo em que o levantamento de jogos matemáticos poderão ser utilizados nas aulas de EJA, então especificamente para o EJA, e também analisar o caderno de registro matemáticos do PIBID no ano de 2010. Tá? Então, como medidas de solução para a prática, né, no ensino de matrizes a alunos da educação de jovens e adultos, nós optamos pelas práticas que envolvem o uso de jogos interativos. Tá? É um melhor meio de se alcançar esse lado de um aprendizado prazeroso. Tá? Então, é o que nós achamos melhor estar trabalhando, é esse lado em questão dos jogos interativos, tá? Partindo especialmente para esse lado. Os jogos interativos, então, né, aplicados para a educação de jovens e adultos, ele tem como principal objetivo, né, facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Tá? E quando nós desenvolvemos uma atividade através desses jogos interativos, nós esperamos e aguardamos que os alunos eles entendam essa matemática de uma maneira diferente, tá? Transformando aqueles momentos de apenas compreensão de números e do que está sendo passado a uma interação, a uma prática mais ativa desses alunos, a fim de ter uma assimilação maior, tá? Então, como diz Piaget, né, 1996, os jogos são talvez uma das melhores formas de demonstrar empiricamente, em situações e problemas que as crianças entendem, o valor da matemática como disciplina de um pensar com razão, que argumenta, calcula, faz inferências que agem no contexto de regras lógicas e regras sociais. Então, a partir desse pensamento que nós tratamos, né, os jogos interativos como a melhor forma de assimilação. Então, esse tema de matrizes abordado no projeto, ele já é um pouco de difícil compreensão, né, em relação à sua aplicação. Principalmente se tratar de forma crua, né? Resolva tal matriz, aplique a operação entre essas duas matrizes, aplique a multiplicação entre a matriz A e a matriz B, resolva a equação a fim de encontrar uma matriz X. Então, se tratado de forma crua, ele fica um pouco cansativo, fica um pouco de difícil absorção em relação aos alunos, tá? Então, por si só, né, se apresentado de forma crua, não fica tão legal, não fica tão fácil de se entender o que está sendo passado, ok? O que seria mais legal? Seria mais legal apresentar jogos, utilizando formas lúdicas como abordagem principal, né? Podendo também ser apresentado, por exemplo, em planilhas, né? Planilhas usando o Excel. Tá aqui um exemplinho da soma do total geral usando a fórmula de matriz no Excel, né? Então percebemos que nós temos linhas e colunas no Excel. Nesse exemplo, nós temos 4 colunas e da linha 5 até a linha 10, então 5 mais 5 linhas, né? Então seria uma matriz 5 por 5, uma matriz 5 por 4, uma matriz 4 por 5. Nós conseguimos definir o formato dessa matriz no Excel, tá? Conseguimos fazer a soma desses preços usando a quantidade de produtos, usando uma descrição de cada produto a fim de diferenciar esses produtos. Então nós temos uma gama enorme de representações por meio de tabelas, tá? Por linhas e colunas, que nós conseguimos inserir nesse Excel e trabalhar essa matriz de uma forma mais lúdica, uma forma mais voltada à representação do que usamos no dia a dia, tá? Então, o tema de matrizes no EJA não é tão comum, né, pelo que conversamos com professores, porque ele requer um pouquinho aí do conhecimento prévio. E no dia a dia ali do ensino
de jovens e adultos, é difícil, é até um pouco difícil de chegar em conteúdos dessa gama, dessa gama que precisa de conteúdos prévios para serem executados e entendidos facilmente, tá? Acaba dependendo também de uma escola para outra, questão de uma turma para outra, de como a gente consegue avançar com esse conteúdo na educação de jovens e adultos.